Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier. Chegamos aqui no nosso nono estudo do livro de Gênesis, capítulo 9 de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo, A nossa série Gênesis aí. Gênesis, muito mais do que o início de tudo. Que bom que você está aí, nesse nono estudo. Se você está aí pela primeira vez, eu recomendo que depois que nós acabarmos esse vídeo, você volte lá no capítulo 1, no primeiro estudo dessa série, para você entender todo esse livro poderoso que vai mudar a nossa vida, e grandes coisas acontecerão a partir de todo o entendimento desse livro, que o Senhor tem trazido para nós. E é uma bênção, irmãos. Quero te pedir para que você possa curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aí no canal para nos ajudar a chegar aos 1000 inscritos, e para que a gente consiga fazer nossas lives aí através do celular, e vai ser muito legal quando isso acontecer. Conto com você aí me ajudando também na divulgação desse canal. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis 9. Aqui a gente, só fazendo uma retomada, no capítulo 8, a gente vai ter ali no início as águas do dilúvio já começando a diminuírem, No capítulo 7 é quando Noé e sua família entram na arca, nós já falamos disso no vídeo 7, no vídeo 8. E aqui a gente chega no vídeo 9, que é quando vai haver aqui um cumprimento, um cumprimento do propósito de Deus, que esse cumprimento na vida de Noé vai fazer a retomada do que aconteceu lá em Adão. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. E esse cumprimento serve para quê? Para que Noé pudesse, juntamente com a sua família, expressar o Senhor, para que Noé pudesse, juntamente com a sua família, representar o Senhor. Ok? Olha lá então, vamos fazer uma leitura aqui dos versículos 1 ao 7. Ok? Depois eu venho retomando aqui, comentando rapidinho. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Versículo 7, por último, dessa primeira parte aí. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Ok? Vamos a alguns comentários aqui poderosíssimos nesse versículo 1, quando ele fala frutificai, frutificai. Isso trouxe a humanidade ressurreta, ou seja, a humanidade que havia passado pelas águas do dilúvio, trouxe essa humanidade de volta ao propósito original de Deus. Ok? Qual era o propósito original de Deus? Nós vimos lá em Gênesis 1, 26. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, o propósito era expressar esse Deus poderoso. O propósito, além de expressar, era representar esse Deus todo-poderoso, ok? A vida da igreja é uma vida de ressurreição em Cristo. A vida da igreja é uma representação daquilo que a arca foi na vida de Noé. Lembra que eu falei na aula passada, quando eles repousam no Monte Ararat? Esse repouso da arca representa a ressurreição de Cristo, o recomeço, aquilo que estava perdido agora vive, aquilo que estava morto vive, aquilo que estava perdido foi encontrado. Assim é na nossa vida também, quando nós estamos na igreja, quando nós somos corpo de Cristo, ok? Continuando, versículo agora 3. Interessante aqui que ele vai dizer assim, tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Interessantíssimo que antes da queda, o homem só se alimentava de vegetais, só daquela vida
nutriente ali gerador. A gente pode ver isso em Gênesis 1, 29. Mas após a queda, precisa haver um derramamento de sangue que vai simbolizar a redenção lá de Hebreus 9, 22. Você pode olhar também o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, e Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Okay? Então, após a queda, a gente vai ter aí uma mudança, né, no nosso cardápio. Então, havia algumas orientações, uma vez que eles não se alimentavam de carne. E agora sim, eles precisam se alimentar e saber, olha, você não vai comer carne crua. Né? E a gente vai observar esse cuidado de Deus em Êxodo também, né? Quando o povo sai do Egito, isso é mais para frente, né? numa próxima série, mas vai haver ali, né? Perdão, orientações tremendas do Senhor, né? Ao ponto do Senhor dizer, olha, quando você for sair do arraial para fazer suas necessidades fisiológicas, que vocês tenham entre vocês entre as suas armas de guerra, vocês têm uma pá, de modo que tudo que sair de vocês cubram, ou seja, enterra as suas necessidades fisiológicas. Então, cuidados que o Senhor tinha com o povo, né, que para nós parece muito elementar, mas que se você for para o contexto daquela época, você vai ver que não era tão elementar assim, mediante a realidade que eles viviam. Né? É o que eu falo. Para entender a Bíblia, nós temos que nos transportar para aquela época, né? O contexto histórico da época é muito importante para que a gente interprete, de maneira correta as Sagradas Escrituras. Amém? Continuando, versículo 5, né? Versículo 5, ele vai dizer assim, ó, certamente requererei o vosso sangue, né? O sangue das vossas vidas da mão de todo animal requererei, e como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Perceba que nesse versículo 5, né, o Senhor fazendo uma retomada de Caim e Abel aqui, tá? Que nós também já falamos. Depois você faça uma leitura lá, vai lá nos capítulos 3, 4, né, vai retomando aquele estudo lá também, que nós já falamos. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, né, pelo homem, o seu sangue será derramado. Aqui, vamos voltar aqui, vou fazer um resumo rápido. Né? Lembra no Jardim do Éden? O homem estava sob o governo de Deus. Era Deus que governava. A partir do momento que o homem cai, ele sai do governo de Deus e ele passa para o governo da sua própria consciência. Né? Olha lá isso no capítulo 3, versículos 7 ao 10. Né, o homem está no governo da sua própria consciência. Mas não satisfeito, o homem cai mais ainda. E ele começa a fazer uma série de perversidades, cometer uma série de atrocidades. E aí a gente vai para o capítulo 6, versículo 5, ou ainda capítulo 6, versículo 11 de Gênesis, que é quando o Senhor vai preparar a arca. Né? E aí, nesse instante aqui, o homem está saindo do governo da sua própria consciência e ele vai passar para o governo humano. É quando está sendo aqui inaugurado agora o governo humano, né? O governo do homem. Você pode ver isso também em Romanos, né? Na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 1. Né? Nesse caso aqui, o primeiro homem que vai governar tudo, o primeiro homem que está sob Deus, né? Abaixo de Deus aqui, é Noé. Né? Então Noé era autoridade, certo? Noé aqui era uma sombra do reino de Deus. Noé aqui era uma sombra da vida da igreja. A realidade do reino é a vida da igreja. Então Noé era uma sombra desse domínio aqui. Essa vida da igreja na economia neotestamentária do Senhor, que é o dispensar-se dele em nós, está totalmente subjugado à igreja. Né? Nós temos essa autoridade, ok? E essa manifestação desse reino vai ser visível para nós quando, Rafael? No milênio. No reino milenar de Cristo, você pode ver isso em Mateus 5, versículo 3, e ainda em Hebreus 12, 28. Ok? Continuando. Lá no finalzinho do versículo 6, quando ele fala assim, ó, né, o homem conforme a sua imagem, isso faz uma referência lá ao capítulo 1, versículo 26. Certo? Continuando agora dos versículos 8
ao 17, a gente vai ver a aliança aqui, né? O homem vai estar sob uma aliança com o Senhor. Né? E mais especificamente, se a gente for agora nesses 4 próximos versículos, versículo 8, 9, 10 e 11, a gente vai ver o Senhor dizendo assim, olha só, não haverá mais julgamento da terra em águas. Eu não vou julgar mais a terra com águas de morte. Vamos ver isso daí, ó. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas, né, pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Né? E a terra agora está reservada para o fogo. Né? A gente vai falar disso depois, quando nós continuarmos lá falando, se não me engano, está na epístola de Pedro, né? Numa das epístolas de Pedro, que essa terra nossa hoje está reservada para o fogo, a fim de que seja purificada. Tá? E aí a gente depois está colocando aí a referência para vocês, eu já coloquei, você já pegou aí a referência. Aqui vale destacar, né, que essa questão do Senhor fazer essa promessa, né, na realidade não é uma promessa, é uma aliança, né, que é feita, isso traz uma segurança, né, isso assegura o homem, é uma segurança para o homem. Né, você pode ver isso lá mais especificamente em Gênesis 8, 22 e Apocalipse 4, 6. Tá? Você pode ter um gostinho disso daí, dessa aliança mais aprofundada aí, um entendimento mais profundo dessa aliança. Certo? Continuando aqui, agora nos versículos 12 e 13, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do 12 até o 17 sobre o arco-íris. Né? O arco-íris como um sinal aqui de quê? De fidelidade, né? Um sinal da fidelidade do nosso Senhor. Né? Ele se mantém fiel à sua palavra, à sua aliança. Vamos ver isso com detalhe agora, ó. Versículo 12. E disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Mais alguns detalhezinhos aqui muito interessantes nesse versículo 13, né? Ele fala assim, ó, o meu arco posto nas nuvens, este será sinal da aliança. Né? O próprio Deus é fidelidade. Você pode ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, e 1 de João, capítulo 1, versículo 9 também. Né? Ele é fiel à sua palavra, e a sua palavra é a sua aliança. E o sinal claríssimo disso para nós, né? Se é que precisa de sinal, é que lá no finalzinho de tudo, em Apocalipse 4, versículo 3, você vai ter esse arco-íris sendo citado de novo. Né? E ele indica que a fidelidade do Senhor dura para sempre, ela permanece para sempre. Apocalipse 21, 19, Ezequiel 1, 28 também, você pode ver isso lá. Ok? Continuando aqui, né? Vamos agora até o 17, olha lá. E acontecerá, versículo 14, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16, e estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Versículo 17. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Ok? Versículos 18 agora até o finalzinho, versículo 29, a gente vai ver uma questão interessantíssima aqui. A falha do líder e aí a autoridade é delegada. Olha isso aqui, a falha do líder e a autoridade delegada. Você quer saber o motivo da falha? Vou te falar.
Segura na cadeira, se ajeita aí, para você entender isso daqui que é muito poderoso. A falha de Noé, ela ocorre devido ao êxito que ele teve na sua obra. Vou repetir. A falha de Noé ocorre devido ao êxito que ele teve na sua obra, na obra que ele fez. Versículo 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos seus servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 27. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Bom, vamos fazer alguns comentários aqui agora, para a gente fechar essa nossa aula poderosa, né? Percebam aqui que do 18, né, como eu falei para vocês, do 18 ao 29, a gente vai ter um relato aqui, né, da falha do líder, certo? Então, a falha de Noé, ela ocorre após o êxito na sua obra, certo? Ele experienciou a bênção de Deus para a execução da obra, né, que lhe fora dada, né? Aí ele toma o vinho, embebeda-se, né, e fica sem perceber, né, sem percepção de que estava nu ali, né, estava descoberto. Né, e assim acontece na nossa vida, né, nas nossas experiências espirituais. Né, quando nós não nos damos conta que estamos descobertos. Né? Como assim, Rafael? Eu não entendi. Irmãos, de vez em quando nós não percebemos, mas nós estamos nu espiritualmente, né? Quando nós estamos longe da cobertura de Deus, longe da cobertura de Cristo. Né? Cristo tomou o nosso lugar, tomou os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas angústias, o nosso sofrimento. Ele levou naquela cruz. E toda vez que eu não estou debaixo dessa cobertura de Cristo, eu tendo a cometer o mesmo erro de Noé aqui. Né? Então, devido à nossa natureza caída, a gente deve estar sempre sobre a cobertura. Ok? Sempre que entrarmos na presença de Deus, a gente deve entrar debaixo de uma cobertura. Essa cobertura para nós é Cristo. Né? Gênesis 3, versículo 7, Gênesis 3, versículo 21, Êxodo 20, 25 e 26, Êxodo 28, né, versículos 40 ao 43. Né? Isso tudo é um símbolo, mas a nossa cobertura ali espiritual, né, espiritualmente falando, a nossa cobertura é Cristo. Né? Como eu disse, olha lá Lucas, capítulo 15, versículo 22, Gálatas 3, 27 e Salmos 45, versículo 13. Então, estar nu aqui é perder Cristo como nossa cobertura, né? Perder a sua presença. Né? Para entrarmos na presença de Deus, nós temos que estar cobertos por Cristo. Né? Olha Romanos 13, versículo 14. Ok? Continuando, e redobre sua atenção. Dos versículos 25, né, até aqui o final 29, Cã vai receber maldição, enquanto seus irmãos vão receber bênção. Olha lá, 25, quando ele diz assim, maldito, né, maldito
você sabe que não só o pai da família, né, aqui o líder da família, mas ele era o líder da humanidade nesse momento. Ele era uma representação, né, da autoridade de Deus nesse momento. Né? Então ele era uma autoridade que havia sido delegada pelo próprio Senhor. Certo? Então aqui você tem um desrespeito da parte de Cã, porque na realidade não estava desrespeitando apenas o pai, mas ele estava desrespeitando o governo de Deus. Então, irmãos, vai um conselho aqui para você anotar. Não exponha a falha de um líder. Não exponha a falha de um líder. Não se envolva de modo negativo com o governo de Deus. Olha lá Deuteronômio 27:16, Números 12, versículos do 1 ao 10, Samuel, né? Olha também lá 2 Samuel, capítulo 15, versículo 10, e 2 Samuel, capítulo 18, versículos 14 e 15. Não exponha a falha de um líder, né? Porque você não está indo contra aquele líder, você está indo contra a autoridade instituída por Deus. E você vai contra o governo de Deus. Versículo 27, ele fala assim, ó. Então, enquanto Cã estava sendo amaldiçoado, né, aqui Sem e Jafé estão sendo abençoados. Né, mesmo que o líder tenha falhado. Quando você não expõe a falha, você é abençoado. Ainda que o seu líder tenha falhado, se você não expõe a falha dele, você é abençoado. Olha lá. E lembre-se, nossos líderes são homens, tal como eu, tal como você. Eles não estão livres de falhas. Amém? Versículo 27. 26, né? E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Sem era o primeiro filho, né? Aqui de Noé. Ele é um ancestral aqui, né, dos hebreus. Basta ver que Abraão foi descendente de Sem. Olha lá Gênesis 11, dos versículos 10 ao 26, certo? E aqui no versículo 27 agora. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas. Né? Habitar em tendas é você ter descanso, é ter paz, é ter desfrute. Né? Então as tendas elas indicam que para Jafé ser abençoado, para Jafé e seus descendentes ter a bênção, bastava crer no Deus dos judeus. Né? Olha lá João 4:22. Né? O Senhor ali como uma figura, né? O Senhor é descendente de Abraão. Né? Nosso Senhor Jesus é um descendente de Abraão e, por consequência, um descendente de Sem. Né? E o nosso Senhor tornou-se tenda. Olha lá, né? Ele tornou-se o tabernáculo. João, capítulo 1, versículo 14. Né? Esse tabernáculo, ele vai ser consumado, ele vai ser o ponto máximo desse tabernáculo vai acontecer na nossa Nova Jerusalém. Né? Então ele vai ser uma tenda suprema ali. Né? O Senhor vai estar como uma tenda suprema, né? A tenda suprema de Sem. Amém? Então ali o tabernáculo de Deus com os homens na Nova Jerusalém, né, vai ser estabelecido para toda a eternidade. E os santos do Antigo e do Novo Testamento, né, vão participar para sempre da bênção, né, da vida eterna. Você pode ver isso lá em Apocalipse também 21, versículo 3. Amém? Então, ao mesmo tempo aqui que Cã foi amaldiçoado, Sem e Jafé foram abençoados. E a diferença aqui é nítida, né? Enquanto um expôs a vergonha do líder, os outros dois cobriram a vergonha do líder. Que mensagem tremenda para os nossos dias, né? Então a nossa confiança, por mais que nós amemos os nossos líderes, né, como eu amo o meu líder, né, pastor Márcio Rocha, nós devemos estar atentos. Nós devemos cobri-los, irmãos. Nós devemos orar pelos nossos líderes, perdão. E jamais devemos expô-los, certo? Jamais devemos expô-los. Fica aí essa mensagem para vocês nesse final desse capítulo 9, um capítulo poderosíssimo, né, onde nós vimos detalhes interessantíssimos aqui. Na próxima aula, né, no próximo vídeo, capítulo 10,
né? Também vai ser um capítulo aqui de transformação para a nossa vida, né? Quando vai surgir aqui, né? Vai ter o surgimento das nações, né? E vai esquentar, a coisa está começando a esquentar, né? Tem gente que está falando que já está quente há muito tempo, né? Mas vai esquentar muito mais. Esse já está quente, prepara que vai esquentar muito mais. É isso, né? Mais um capítulo para conta. Capítulo 9 foi para conta. Um grande beijo, né? Fique com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal caso você não tenha feito. Tem muita gente que assiste aí e não está inscrito ainda no canal. Então inscreva-se aí e nos ajude. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.